Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Hoje vou estar à conversa com o Mário Santos. O Mário é pai, feminista, doula, sociólogo e formador em baby wearing. Começámos de forma um pouco convencional e a conversa foi desenrolando. Falámos de par, de família, de condicionamento e flexibilidade, de papéis familiares enquanto construtos sociais, de identidade, afirmação, aceitação e visibilidade, de tradição e pluralidade. Tanta coisa. Fica, vais gostar. Tu estás muito ligado a questões da igualdade de género, muito, até da identidade, também começo a perceber que também andas por aí. Tens também a questão da tua formação. Tu também tens formação que nunca mais acaba. É verdade. De onde é que vem esse teu espírito de... Não, olha, na verdade têm sido coisas assim muito fluidas que têm acontecido. Portanto, a minha primeira formação foi em enfermagem, eu fui enfermeiro durante uns anos e depois quis continuar numa vertente mais académica e fiz mestrado e doutoramento agora em Sociologia. E depois fiz também num nível assim mais menos académico, mais prático, mais profissional, fiz formação também de doula e de consultor de baby wearing. E agora estou eu também do lado da formação, também de fazer formação a doulas, a fazer formação de baby wearing e de fraldas reutilizáveis, mais na vertente de formador e de coordenador de formação. Mas sim, foi assim uma coisa que estava a dizer, foi uma coisa que foi surgindo, na verdade, nem todos estes passos, embora todos eles se tenham encaixado muito bem e tenham feito muito sentido, nem todos eles foram completamente planeados e previstos, assim, antes deles acontecerem. Na verdade, depois todos fizeram muito sentido, mas alguns deles foram escolhas até um bocado aleatórias. No caso do mestrado, por exemplo, a minha escolha foi entre... Poderia ter ido para um outro mestrado, havia 3 mestrados que eu estava a escolher, um era em Psicologia Social da Saúde, outro era em Sociologia da Saúde e outro era em Promoção da Saúde, e basicamente vi qual é que seria o mais barato e, Não é? e, É um e os outros critério. pareciam também interessantes, mas muito mais caros e não fazia muito sentido estar a fazer esse investimento tão superior naquela altura, e avancei para o da Sociologia da Saúde, para depois perceber já na Sociologia da Saúde, ainda bem que não tinha ido para os outros e perceber um pouco melhor o que é que teriam sido os outros e perceber que de facto seria muito mais a Sociologia que me dava as ferramentas e as respostas que eu estava à procura. Tu chegaste a exercer na prática o teu papel de doula? Sim, trabalhei como doula algumas vezes, não muitas, e neste momento não estou a acompanhar famílias como doula na gravidez e no parto, porque começou a ser muito difícil de compatibilizar com o meu trabalho, hum, pela exigência em termos de horários, em termos de disponibilidade, em termos de disponibilidade mesmo até física, emocional, e então decidi interromper, mas sim, cheguei a acompanhar algumas famílias e foi um processo muito rico também, muito interessante. Sim. Também imagino que cruzaste com poucos homens doulas. Sim, olha, existia um outro homem doula em Portugal que entretanto faleceu, hum, com uma doença, e ele esteve também na minha formação, portanto foi muito interessante também a própria formação já ter integrado um homem doula. Era uma pessoa assim muito fascinante e muito interessante e que tinha também uma visão muito plástica e muito construtivista do género e de como eles se aplicam às coisas que nós fazemos e à gravidez e ao parto e à parentalidade e a tudo isto. E foi muito interessante, foi uma pessoa muito interessante de conhecer. Neste momento sou só eu que eu saiba. Sou o único homem que é doula no nosso país. Há outros noutros países
e que tem também feito algum trabalho assim de desconstrução destas ideias do que é que uma mulher e do que é que um homem devem fazer ou não devem fazer, só porque são homens ou só porque são mulher. Mas no caso das doulas, acho que acresce aqui uma certa. Pronto, acrescem coisas relacionadas com o ser doula não ser apenas uma questão de uma profissão, não é? De um serviço que se está a prestar, mas ser também uma questão de reivindicação, e de reivindicação de um espaço de, de pericialidade e de autoridade, hum, que se entende que deve ser das grávidas, das mulheres, não é? Das grávidas das mulheres. Uhum. Mas isto é muito fácil de desmontar e é muito fácil de desconstruir, mas para algumas pessoas há alguma resistência em aceitar que pode haver um homem que é doula, ou vários homens, ou homens que são doula, por causa disto, não é? Por causa desta ideia de reivindicação também da gravidez e do parto como um território que deve ser, em primeiro lugar, das mulheres e das pessoas que passam pela gravidez e pelo parto. Uhum. Ok. Achas que tem a ver com a questão de, de nos podermos também identificar com o processo? Tem a ver com de onde é que vem? Porque é curioso, porque paradoxalmente as mulheres também cada vez querem mais chamar para o parto, quando têm companheiros homens, os seus companheiros homens, não é? Quantas? Sim, não, para algumas pessoas, mas não são muitas, eu diria que há aqui esta questão sim de ser mesmo de ser um espaço de mulheres, o parto, a gravidez e o parto, ser uma experiência e um espaço de mulheres. E neste Uhum. sentido, para algumas pessoas, para algumas mulheres, mesmo os companheiros não devem estar presentes ou Ah, não são ok. as pessoas certas para estar presentes. Uhum. Hum, não serão muitas pessoas a achar isto, mas há algumas pessoas que têm estas ideias muito presentes de que o espaço do parto, o tempo do parto, não é um espaço nem um tempo para homens. Hum, mas na generalidade isto tem a ver com uma necessidade de reivindicar o parto como um evento familiar. E aí já pode haver espaço para o homem, mas por oposição a um evento profissional e pericial, que pertence à medicina, ou que pertence ao hospital, ou que pertence a outros profissionais de saúde. Portanto, trata-se também de reivindicar esse espaço de autoridade sobre o parto, para as mulheres novamente. E daí que isto para muitas pessoas transfere-nos para uma leitura de que um, profissionais ou pessoas que estejam a apoiar o parto e que sejam homens não têm lugar, não é? Nestes partos e nestas experiências de parto que queremos que sejam mais empoderadas e mais humanizadas, etc. Mas, mais uma vez, tudo isto é muito fácil de desmontar e é muito fácil de contrapor. E muitas dessas pessoas, mesmo depois de pensarem um pouco sobre isto e sobre como as coisas se encaixam, acabam por perceber que isso é uma visão limitada deste processo de reivindicação. Um, e eu penso que cada vez mais há uma maior aceitação de pessoas diferentes no parto, das pessoas que fizer sentido estarem presentes no parto, não necessariamente porque têm um genital assim ao assado, mas Ok. porque têm uma determinada atitude, têm uma determinada presença, têm uma determinada forma de estar, têm uma determinada capacidade de dar espaço a que o processo aconteça e não tanto porque são homens ou são mulheres, não é? Uhum. Sim. Começa a haver muito mais esse entendimento também. Ok. É engraçado porque sinto que isso também vai acontecendo do ponto de vista educativo, não é? Passando do parto depois para a fase da primeira infância, em que os bebés costumam começar a integrar de alguma forma um espaço educativo, seja ficando em casa, seja indo para uma ama, Sim, seja sim. para um infantário, mas que também cada vez mais me parece que se vai procurando respostas mais desenhadas aos valores de cada família, não é? Sim, sim, sim. É interessante que isto, a família tradicional, e a forma como se foi normalizando esta ideia de família, e falávamos há pouco, não é, de que também a família é uma construção e de que a parentalidade é uma construção, e ser mãe, ser pai é uma construção social. E é verdade, e nós vemos isso pela diversidade que, apesar de tudo, existe entre diferentes culturas, entre diferentes tempos também históricos. E, e aquilo que nós vemos é que a família que nós conhecemos como uma família tradicional existia por várias razões, não é? Mas existia principalmente porque existia um contexto cultural
que, que condicionava e que favorecia muito mais a ideia da mulher como cuidadora, como estando presente em espaços privados, como tendo uma atitude mais passiva, hum, e, por oposição, o homem na sociedade ocupava um espaço de mais protagonismo público, de provedor das necessidades da família, em termos financeiros, em termos alimentares, o que fosse. E, e isso condicionou esta construção, e não só construção, mas a reprodução social de uma certa ideia de família. E o que nós vemos agora é que há, felizmente, uma diversidade muito maior de famílias sem que se considere que se trata de uma disfunção social ou de uma disfunção familiar. E isso é muito positivo, não é? Nós termos conseguido em sociedade hum, criar, começar a acolher socialmente uma ideia mais plural do que é família, do que é ser pai, do que é ser mãe. Existe, digo isto, mas digo isto também não perdendo de vista aquilo que é a família tradicional e o peso que ela ainda tem hoje em dia na nossa sociedade, e o quanto muitas pessoas ainda estão muito condicionadas, conscientemente ou não, por estas construções sociais e pela forma como elas são reproduzidas de pessoa para pessoa, de geração para geração. Portanto, há ainda hoje hum, muitas pessoas que acabam por ter um determinado papel na família, não necessariamente porque é de facto algo consciente que foi optado, que foi discutido dentro da família, mas porque simplesmente é assim, não é? É assim que é, e é assim que as coisas estão a acontecer, e portanto é assim que vai ser, e que remédio tenho eu, e como é que podia ser diferente, e estou presa ou estou preso a isto e a esta realidade, porque isto é, pronto, isto era o meu destino, e era isto que me estava reservado, e não há nada que eu possa fazer para que fosse diferente. Não há outra solução possível. Mas ainda bem que se começa cada vez mais a perceber que há uma pluralidade de possibilidades e de famílias e de formas de ser mãe e de ser pai que não tem necessariamente a ver com, ou que não tem de ter necessariamente a ver com estes valores que ainda são persistentes, do que é que um homem deve ser ou do que é que uma mulher deve ser, também no contexto familiar. Olha, estavas a falar e surgiram duas questões. Uma delas é que é tão paradoxal, não é? Esta nossa necessidade simultânea de nos integrarmos e sentirmos iguais a todos, e portanto daí fazer o que é suposto, ir de encontro àquilo que são expectativas sociais. Por outro lado, a nossa necessidade de nos individualizarmos e também de respeitarmos aquilo que são as nossas questões particulares e especiais, que nos tornam a cada um de nós único, não é? E às vezes conciliar essas duas necessidades nem sempre é fácil. A pluralidade abre espaço para ser um bocadinho mais confortável, arranjar soluções alternativas, não é? Exatamente. Isso é muito bonito. Eu acho que estamos numa fase interessante estamos numa fase de mudança, não é? Se pensarmos se pensar nos meus pais, mas mais nos meus avós, isso não era uma possibilidade de todo. E nós hoje em dia portanto, em 2 gerações, já conseguimos ter de facto uma diversidade que não tem rigorosamente nada a ver com o que se tinha há 80 anos atrás, ou menos, até 60 anos atrás. Não é? Isso promete aqui muita coisa boa. Por outro lado, também está a pensar que engraçado, outra coisa que também está a mudar, além dessas ideias do que é que podem ser as famílias, parece-me que é o que é que podem ser as relações também. Não só a configuração da família, e que estás a falar, e que também noto isso e enche-me de esperança, não é? Como as relações também, o que é uma relação saudável, o que é uma relação promissora, o que é uma relação bem-sucedida, o que é uma relação onde eu quero estar ou onde já não me faz sentido estar. E não propriamente como derrotas ou fracassos da relação. Eu julgo Uhum. que isso também tem vindo a mudar. Sim, sim. E há aqui muitos diálogos entre diferentes níveis, entre o nível individual, não é? Entre aquilo que podemos considerar que é o nível mais social e os vários níveis que tem aqui este nível mais social, até ao nível das instituições, por exemplo, ao nível das expectativas e das normas que guiam as instituições, nomeadamente, olha, os tribunais, como falávamos também há pouco, no início aqui da nossa conversa em off ainda, e, e de como muitas vezes hum, há muito, há muitas destas concepções que prevalecem na sociedade e que são transportadas para
para estes meios, para essas instituições e que acabam por condicionar as próprias decisões que as pessoas tomam ao longo da sua vida familiar, porque se entende que a mulher enquanto mulher tem responsabilidades específicas e o homem enquanto homem tem responsabilidades específicas, não porque está numa família, mas porque é um homem ou uma mulher. Isto às vezes é muito complicado, porque é muito difícil de nós isolarmos aquilo que é a nossa vontade daquilo que são as pressões, os convites, por assim dizer, que a sociedade nos faz. É muito difícil, sei lá, um exemplo assim muito, muito clássico, que é o de pensar, sei lá, se uma pessoa que uma mulher faz a depilação nas pernas, faz a depilação, ou debaixo dos braços, nas axilas, faz efetivamente porque gosta de fazer a depilação ou porque efetivamente, porque foi condicionada socialmente para isso, não consegue encarar aqueles pelos como parte do seu corpo e como beleza. Não consegue olhar para os pelos das pernas e para os pelos das axilas como algo que é normal no seu corpo e, portanto, achar isso normal, atraente até, interessante até. Da mesma forma como se pode olhar para as axilas peludas de um homem e achar que aquilo é interessante. Estas coisas são condicionadas socialmente, mas não dá para depois dizer, isto é tudo social, portanto não há problema nenhum, eu consigo ultrapassar isto. Não, as coisas não são assim que funcionam. E às vezes quando tentamos pensar nisto, do que é social e do que é vontade individual, também é muito importante não sermos injustos e injustas com uma separação forçada destes mundos, porque não são mundos separados, não é? É impossível dissociar estas coisas. E portanto, às vezes dizer que uma mulher, por exemplo, está numa relação onde basicamente ela se submete a ser mais submissa, a assumir todas as funções de cuidado da casa, cuidado dos filhos, e dizer que, então, mas isto hoje em dia já não há nenhuma obrigação para que ela faça isso, ela faz isso porque quer, etc. As coisas não são assim tão lineares, não é? E tão líquidas de que isso seja assim. Por isso é uma coisa muito complexa, esta questão de existir uma pluralidade, de que hoje em dia já não é bem assim, ainda é muito assim por muitos fatores e que às vezes não. É claro que é fantástico existirem modelos diferentes que nos convidam também para essa pluralidade, porque se esses modelos diferentes e se não soubermos que existem alternativas, elas de facto não existem, não é? Não existem para nós. Mas isso não é o suficiente, não é? Muitas vezes não é a única coisa que basta para que as pessoas possam conseguir de facto idealizar uma alternativa para si e para a sua vida e depois concretizar essa alternativa, não é? É uma coisa muitas vezes muito complexa e que imagino que tu tenhas muita experiência também de situações dessas, em que muitas vezes para pessoas de fora, por assim dizer, é muito fácil de ver alternativas para aquela família, mas que a pessoa em si não consegue nem visualizá-las, nem concretizá-las, com um modelo diferente de família, com um modelo diferente para a sua vida, que pode ou não passar por uma família ou por aquela relação em particular. E sim, por isso é muito é muito importante que se insista numa pluralidade e que se insista na visibilidade dessa pluralidade de relações, de famílias, de configurações familiares com filhos, sem filhos, etc., para que as pessoas possam cada vez mais ir integrando na sua vida, à medida que vão construindo essas relações, à medida que se vão construindo a si próprias enquanto pessoas, que vão conseguindo integrando essas ideias também na sua própria construção da sua biografia. É tão bonito. O que acabaste de trazer aqui uma coisa à minha consciência, e para ti, pelos vistos, já é muito natural, que é a visibilidade. Porque, de facto, se não houver visibilidade, se houver diversidade, mas que não está visível, ela vai ter muito menos impacto do ponto de vista social e de todos nós enquanto comunidade. E, portanto, trazer essa visibilidade pode ser mesmo muito, muito importante. É giro teres agora mencionado isso. Estavas a falar também desta dualidade do que é individual e do que é social e de que, ok, como é social então eu posso lidar com isso, descartar e vou para a minha individualidade e que distinguir o que é biológico do que é social é difícil e é mesmo muito difícil, até porque tudo o que entra em nós, mesmo que sejam padrões ou ideias, crenças sociais, a partir do momento que entra em nós e fica dentro do nosso sistema passam a ser biológicas, porque passa a ter uma estrutura cerebral, neuropsicológica, passa a ser muito biológico e é difícil depois
pode ser difícil depois também fazer essa mudança, não é? Por outro lado, cada vez que, isto para resumir, estou eu a pensar em voz alta, Mário, desculpa-me. Não sei Ahm, porquê. a diversidade traz uma coisa muito boa, para além da esperança e do espaço para, olha, pode haver mesmo muita coisa. O facto de sairmos da rigidez do só é A ou é B, e portanto passa a haver um alfabeto maior, ou com Uhum. mais letras, a partir desse momento, só o facto de já não haver rigidez, tanta rigidez, já há espaço para mais coisas poderem acontecer, não é? É mais Sim, fácil num campo fluido acrescentar coisas do que num campo bem rígido trazer coisas novas. sim, sim, sim. Sim, mas é isso, essa pluralidade visível, não é? Essa pluralidade tornada para um espaço mais público. Acho que as redes sociais hoje em dia têm tido um papel interessante nisso, não é? Em trazer muita diversidade de muitos aspectos, de muitas coisas, muita diversidade para esse plano da visibilidade e quando se fala de família, eu acho que isso ainda é mais relevante, porque a família por tradição e por hábito, por tradição, é algo que acontece e que se reproduz principalmente num espaço privado, não é? Num espaço doméstico. E, portanto, trazer para um espaço de visibilidade relações familiares é muito diferente, tem um impacto muito maior do que trazer para as redes sociais ou para um espaço de visibilidade pública outras coisas que já tinham na nossa vida esse espaço de visibilidade, não é? Mas as relações em casal, as dinâmicas de casal, as dinâmicas de outras configurações familiares, as relações com filhos, com diferentes configurações familiares também, a própria questão das identidades individuais de cada pessoa dentro de uma família e trazer todas essas coisas para espaços de visibilidade, seja através de redes sociais, seja através de outra coisa qualquer, através de podcasts, através de outros meios de visibilização desta diversidade, acho que tem contribuído muito para que, por exemplo, estas novas gerações, eu sinto pelo menos, que muitas pessoas destas novas gerações tenham já uma preparação muito maior para um futuro plástico, em termos do que é a sua identidade, em termos do que é o seu futuro a nível de relações e a nível familiar. O seu Hum, papel, não é? Os Sim, sim, papéis. sim, sim, os papéis o que é suposto serem e o que é suposto desempenharem, quais é que são as expectativas que se colocam sobre si. Hum, se, se calhar na minha geração e nas gerações antes de mim, havia muito mais uma norma e um padrão que eu poderia, de uma forma consciente, querer aderir ou não, mas havia muito mais esta norma do que era suposto eu ser numa relação, eu ser quando vou pedir alguém em namoro, eu ser quando cresço e quando me caso, o que é suposto eu ser em todos estes momentos da minha vida. E eu depois podia, de uma forma mais reflexiva, mais consciente, hum, sentir que queria aderir a essa norma, ou sentir que não, de uma forma consciente não ia aderir, ia ser diferente. Mas eu acho que as coisas agora estão num plano de que não se trata de ser diferente da norma ou igual à norma, trata-se de tomar consciência de que podem haver várias normas, não é? Pode haver uma pluralidade de configurações familiares, de relações, de papéis que cada pessoa desempenha. E acho que isso traz muita riqueza e traz alguma esperança também num futuro hum, que é complexo e que é potencialmente caótico em muitas coisas, porque as normas sociais são úteis em muitos aspectos para Claro. organizar a nossa vida e a nossa sociedade e a nossa vida uns com os outros, e umas com as outras e uns com as outras, etc. Hum, mas, hum, mas que pelo menos é mais compatível com a complexidade humana, e menos exclusivo e menos potencialmente danoso também para algumas pessoas e para algumas relações e para algumas famílias. O- Esta visibilidade é importantíssima. Olha, vou levar hoje comigo esta ideia, Mário. Ahm, mas parece-me que era também importante, não é mas, e parece-me que era também importante trazer também para a visibilidade não só estes cenários todos diferentes que agora tiveste a mencionar, como também aquilo que é a nossa experiência interna, não é? Porque nós mais facilmente partilhamos a experiência externa, não é? Com as fotos e com. Isso é relativamente fácil. Aliás, eu acho muita piada ao teu perfil, tu pões muitas coisas de atividades domésticas
que vais fazendo, não é? Estender a roupa, lavar a roupa, coisas que vais fotografando e que eu acho que é muito giro porque não tem aquele glamour todo que se gosta de pôr Uhum. naquilo que é a No vida No familiar, Instagram. não é? Não tem esse glamour todo, mas é muito bonito também de se ver e agradeço-te por isso, por trazeres essa partilha. Depois também, ainda por cima, muitas vezes acrescentas alguma graça, algum humor às citações, né? Lembro-me de uma que eu me fartei de rir quando estavas com as tuas miúdas e elas tinham estado a brincar e, portanto, a roupa estava toda suja. E vê-se as miúdas com a roupa, estavam a brincar ali na terra e estavam ali muito. E depois diz: pronto, tudo lavado, não se preocupem, vê-se a máquina de lavar, não se preocupem porque eu tirei as miúdas primeiro. Eu achei Não lembrava delirante, disso. achei mesmo espetacular. É assim, e isto é fixe, porque traz para as coisas do dia a dia, não é? E podemos ir ver esse humor no dia a dia, nas coisas da nossa vida. Ah, Vontade não me faltou de colocar as miúdas também, não é? também, Porque não assim é? também Eu também acaba por acho que devia ser haver uma mais máquina de fácil. lavar crianças, não é? Sim, por acaso. Aquela ou punhas na banheira ou punhas na banheira com roupa, ou então punhas na máquina de lavar roupa e criança, tudo junto, não é? Não sei, mas tinha sido uma boa ideia também. E é muito fixe, porque repara, estas são as coisas do dia a dia e também tu estás a trazer essa visibilidade, como no cotidiano temos tanta riqueza e tanta coisa para pensar, para explorar, para brincar, né? E isso é muito interessante. Tu jogas muito, não sei se jogas, estou a dizer jogar no sentido lúdico e não jogar no sentido estratégico, ok? Com estas coisas assim meio paradoxais e meio misturadas, não é? Como tens assim muita barba e um cabelão e depois às vezes tens as unhas pintadas, ou às vezes estás a fazer tricô e jogas assim um bocado com estas. E eu acho isso muito, muito, muito fixe. Mas depois, trazer a experiência interna do que é viver estas coisas é mais difícil de dar visibilidade, primeiro é porque não tem uma imagem, é difícil termos imagem daquilo que são as nossas experiências internas. Por outro lado, temos também muito pudor de expor aquilo que se passa dentro de Uhum. nós, não é? E, portanto, trazer para o campo da visibilidade também o que está dentro de nós também me parece muito importante. Sim, sim, nas partilhas que vou fazendo, principalmente nos posts que faço, não tanto nos stories, hum, mas tento muito focar-me. Pronto, tento muito trazer uma reflexão acerca do que é que aconteceu, ou do que é que eu senti com aquilo, ou de ter sido um momento que me marcou por alguma razão. E, e todas essas coisas, de pintar as unhas, ter o cabelo comprido, de fazer tricô, eu acho que tenho, por acaso sobre o cabelo comprido acho que não tenho, mas sobre pelo menos pintar as unhas e fazer tricô acho que já fiz um post ou outro Uhum. sobre isso. Em que partilho como, apesar de eu parecer às vezes, se calhar, para quem faz assim, se calhar uma passagem mais rápida pelo perfil, parece que é ali uma pessoa toda resolvida e muito à frente e muito bem com a sua diversidade, etc. Todas estas coisas foram coisas que não foram tranquilas e que às vezes ainda não são tranquilas. No pintar das unhas não é uma coisa nada resolvida e nada tranquilo. Foram coisas que aconteceram pontualmente, mas que não é uma coisa que eu faça de ânimo leve e que vá para o trabalho de unhas pintadas ou que vá para a rua de unhas pintadas. Uhum. E é um processo são processos que estão em curso e que eu também faço questão e tenho muito gosto em partilhar para transmitir esta ideia também de que não, quer dizer, que a diversidade, por assim dizer, vamos usar assim este chavão, não tem de ser uma coisa inacessível ou acessível só para algumas pessoas que já chegaram lá, não é? Que já chegaram a essa É isso, mas capacidade, é que é isso, não Mário, é? que é, ninguém conta como é que foi o caminho, não é? Exatamente. Só se conta ao final, só se conta de onde se começou e onde se Sim, eu terminou. estou super resolvido e não sei o quê, e eu faço isto e faço aquilo, né. Não, não, e lembro-me que pelo menos esse o post sobre o fazer tricô e de como senti na pele, não é, senti muito senti medo, por exemplo, de ser julgado por outras pessoas que estavam à minha volta e eu estava na hora do almoço a fazer tricô no meu local de trabalho, que ainda por cima é uma instituição académica, portanto potencialmente mais conservadora. E dar por mim a pensar o que é que eu estou a fazer, e as pessoas se calhar vão achar que, primeiro, não é, tirar o tricô com alguma ingenuidade e porque estou a almoçar enquanto estou a beber café posso fazer tricô, e depois pensar, trazer à consciência de que se calhar isto posso estar a ser julgado pelas outras pessoas e pode se calhar isto trazer repercussões para o meu trabalho, para a forma como as pessoas lidam comigo aqui no local de trabalho, pela, como é que eu ia dizer?
pelo reconhecimento, pela legitimação, não é, de que eu sou um profissional reconhecido, não é, dar-me esse ar profissional ou retirar-me esse ar profissional. Um, e portanto isto não é de todo, não é um processo concluído, e em relação a pintar as unhas também não. E da última vez que pintei, que andei na rua, até uma foto que tenho com a Salomé ao colo a dormir, num pano, e eu estou com as unhas pintadas e a fazer tricô, portanto, juntar ali três coisas que não são muitas vezes não são consideradas masculinas, e eu estava em casa assim, isto foi na altura da passagem de ano, e estava em casa de uns amigos, e depois decidimos sair para ir à rua, e passámos por pessoas, e eu não estava propriamente super confortável a passar por essas pessoas, não estava, estava num sítio ainda por cima que eu não conhecia, um meio que não me era familiar, e nunca me senti ameaçado, mas senti-me com algum receio de que alguém me pudesse chamar algum nome, de que alguém pudesse, eh, eu não sei que pessoas é que estão à minha volta, não é? Que alguém pudesse dizer que, olha, não sejas assim, ou que me atirasse com uma coisa qualquer, ou vai para a tua terra, não faço ideia, mas o que é que se lembra, qualquer coisa que pudessem fazer para, como muitas vezes já aconteceu na minha vida e na vida de muitas pessoas que pisaram o risco daquilo que era considerado socialmente normal, de que alguém se lembrasse hum, de me chamar a atenção e de me colocar no meu devido lugar, não é? De dizer que aquela não é a forma como eu devia estar a ser, e que eu devia estar a ser de uma outra maneira. Hum, e portanto não é, de facto, estes processos muito raramente, acontecem de uma forma automática desde que a pessoa nasce, porque todos nós fomos socializados e socializadas para uma determinada norma, e se em muitas situações essa norma, como estava a dizer há bocado, é útil e é importante que exista, mas é importante também que ela não, colida com aquilo que são os direitos humanos, com aquilo que são, o direito à individualidade, etc. Portanto, as normas são úteis, é útil eu não sei lá, começámos a conversar, eu não comecei logo, embora há muitas pessoas que advogam que isso se deve fazer, mas não comecei logo por perguntar quais é que eram os teus pronomes, por que género é que queres que eu te trate, qual é que é o teu género, como é que tu te chamas, etc. Porque muitas vezes na nossa comunicação, e principalmente na língua portuguesa e em formas de outras línguas que têm um género masculino e feminino, hum, é difícil, não é? E encontrou-se esta norma para que fosse mais fácil a comunicação. É mais fácil nós, se estamos desconfortáveis com o aspecto de uma determinada pessoa, se calhar mudamos para o outro lado do passeio, mesmo sabendo que aquela pessoa se calhar é uma paz de alma, é uma pessoa super querida, super fofa, mas se for uma coisa inocente, se calhar vamos fazer isto e pronto, e nem sequer, a pessoa nem sequer se apercebe, nós nem sequer também fazemos isso de uma forma muito consciente, mas afastamos-nos para o outro lado porque parece que, ou há um grupo de pessoas assim muito, a fazer muito alarido, e nós se calhar vamos nos afastar, e as pessoas se calhar são do mais pacífico e do mais amoroso que existe. Hum, Portanto, este tipo de normas e de nós termos estes preconceitos, muitas vezes, internos e externos, são úteis para nós vivermos a nossa vida sem termos de estar sempre a pensar e a ponderar todas as decisões. Mas há um limite, não é? A partir do qual eles começam a ser danosos para nós e danosos para as outras pessoas, e aí nós temos de repensar sobre eles e desconstruir. E não é um processo fácil, não é? Não é um processo fácil quando ele começa, essas próprias normas começam a ser lesivas para nós, começam a limitar-nos, começam a limitar a nossa relação com as outras pessoas, começam a fazer com que nós desconsideremos e uma determinada pessoa por esses preconceitos e por essas preconceções, hum, e é isso que acho que é o mais importante ser desconstruído. Sim, às vezes desconsideramos-nos a nós próprios e as nossas vontades e Sim, desejos também por isso. sim. Ó Mário, o que é que te leva quando estás a sentir esse desconforto por estares a exibir uma coisa qualquer que à partida não é muito habitual de se ver, neste caso contigo, num homem, não é? O que é que te leva ainda assim a avançar apesar do desconforto? Uhum. Bom, o que é que me leva a avançar? É uma ótima pergunta, não é? Eu acho que desde há algum tempo hum, que me desafio, hum, a isso. Portanto, mesmo sendo uma coisa que pode gerar algum desconforto, às vezes não é só isto, às vezes, como estava a dizer há bocado, às vezes parte de uma ingenuidade, que também é uma coisa Uhum. interessante. Ok. E parte de uma ingenuidade de assumir que não há problema nenhum em fazer uma determinada coisa, e depois a perceber-me, com as reações das pessoas à minha volta, que afinal há problema, não é? Uhum. Que afinal havia um problema por trás e que eu não estava a ver esse problema logo à partida. Portanto, e que também é engraçado, não é? Sim, mas Porque podias-te esse retirar, não é? A partir do momento que sentes esse sim, impacto, podias-te sim. retirar. Olha, eu afinal volto para casa
e depois E vão lá ter. retirei-me muitas vezes e durante muitos anos, e durante uma boa parte da minha biografia foi isso que aconteceu, era essa a estratégia, não é? Se isto não era o que era suposto eu fazer, eu não faço, não é? E vou-me remeter àquilo que é suposto e àquilo que é seguro fazer, principalmente. Hum, mas outras vezes isso não acontecia porque era uma coisa mais ou menos definitiva, por exemplo, quando eu estava ainda sei lá, se calhar no 7º ano ou assim, decidi que queria pintar o cabelo de azul e fui a um cabeleireiro e disse: "Sim, sim, a minha mãe deixa-me, eu estou aqui, tenho dinheiro, não se preocupem, eu quero pintar o cabelo de azul", mas mesmo de azul, a sério, "Sim, sim, é este azul que eu quero, então, olha, tenho aqui o dinheiro e a minha mãe deixa-me", e já falámos e fui sozinho ao cabeleireiro e lá fui eu e pintaram-me o cabelo de azul. Hum, Pronto, descolorar o cabelo e pintar o cabelo azul, quer dizer, pronto, mais uma vez, houve muita ingenuidade nessa altura, não só pela minha idade, mas porque acho que é também esse o meu padrão, hum, de achar que era só pintar o cabelo. Tipo, eu gostava de ter o cabelo pintado de azul porque achava que era uma cor gira e porque achava que era uma coisa inofensiva e que eu não fui pintar o cabelo com medo do que as pessoas me fossem dizer a seguir, percebi mais tarde, percebi mais tarde que pintar o cabelo, sendo um rapaz por cima daquela cor, não era a coisa mais segura de se fazer, e fui insultado, e fui na rua e na escola, e havia muitas pessoas que gozavam comigo, etc. Pessoas adultas e crianças e jovens da minha idade. Portanto, houve aqui alguma ingenuidade, e algumas dessas coisas, como eram mais definitivas, já estava e pronto. E outras eu depois fui-me também desafiando a lutar contra essas resistências externas e internas também. Não é? Fui eu próprio desafiando por considerar que, se calhar já numa perspectiva mais ativista, hum, que, que eu também podia ser quem sou, não é? Que podia-me ser dada essa possibilidade, vá. Mas muitas vezes e na maior parte das vezes, não é? Principalmente nos primeiros 20 anos da minha vida, foi isso que aconteceu, foi remeter-me para a minha significância e conformar-me com aquilo que era a norma, e fazer o que as pessoas achavam que era o que eu devia fazer. Mas cada vez que Hum, escolhes não fazer, Mário, o que é que tu dizes a ti próprio perante o desconforto? Há alguma coisa que digas? Há alguma coisa ah, que te lembres? O que é que te ajuda a enfrentar qualquer coisa que te gera desconforto, mas que é uma coisa que para ti é mesmo muito importante, mas que enquanto não está normalizado ou enquanto não está seguro no espaço novo onde chegas, o- alguma coisa que te ajuda vai e faz, vai e segue. Sim, eu faço muita reflexão acerca destas questões e em relação a estas questões muito identitárias e questões de género, principalmente porque o género é uma coisa que está tão, tão, tão inscrita naquilo que é a nossa identidade e naquilo que condiciona a forma como construímos a nossa identidade, que realmente não é por acaso que é uma das questões que eu investigo e que eu trago também para as reflexões que vou partilhando. E muitas das coisas que eu acabo por dizer a mim mesmo é partir para essa reflexão do quanto aquilo sou eu, ou do quanto aquilo sou eu e é uma vontade minha e é uma coisa que eu de facto não quero fazer, porque de facto não me identifico com isso, ou é algo que eu não estou a fazer porque há esta construção social do que é que um homem deve ser, ou do que é que um homem não deve ser, na maior parte dos casos. Hum, e então eu acabo, não consigo dizer que eu digo uma coisa a mim mesmo, mas eu convido-me a fazer muitas vezes estas reflexões acerca do porquê de uma determinada coisa, do quanto uma coisa poderá ser ou não lesiva ou inofensiva, e do quanto eu sinto porque algumas coisas também são experimentação, não é? São experimentação, experimentar fazer uma coisa para perceber até que ponto é que esta coisa me representa, até que ponto é que esta coisa me faz sentir eu próprio, até que ponto é que isto me faz sentir bem. Hum, Porque se eu me sentir bem sozinho com uma determinada coisa, mas de facto à minha volta houver muita violência, eu provavelmente não me vou conseguir, não vou, também não quero, não é? Também é uma coisa que eu não quero. Hum, mas felizmente, no contexto em que eu vivo, não tem sido esse o padrão. Pode haver, às vezes, claro que às vezes existe ainda alguma violência que persiste, pequenas violências, não é? Violências, microviolências. Mas apesar de tudo, esta reflexão e estes convites que me vou fazendo de ok, experimenta e vê se isto de facto condiz com a pessoa que tu és e te faz sentir mais na tua pele, então é porque está tudo bem.
não é? Então é porque podes fazê-lo e pronto. Hum, não é uma resposta muito linear que eu tenho para dar a esse respeito, mas porque é isso, não há uma afirmação própria, não é? Yeah, mas não, tu não tens uma afirmação, se calhar não, eu estava provavelmente a impor-te aquilo que eu faço comigo, que é, eu tenho afirmações, mas tu deste aí a dica, que é para ti, ligas-te ao teu porquê, não é? Porquê é que eu Sim, estou a fazer isto? se eu quisesse uma afirmação e uma afirmação que para mim que foi um exercício, isto nasceu a partir de um exercício que me foi proposto no curso de Doulas, que era encontrarmos uma afirmação que seria assim a nossa frase, que se calhar mais tocava nas nossas feridas, e a frase a que eu cheguei foi, que é também a frase de muitas outras pessoas, que é seguro ser quem sou. Ok. Então se calhar se eu quisesse achar uma afirmação seria essa, não é? O de quando estou a sentir esse receio ou esse medo do julgamento ou a duvidar se posso fazer uma determinada coisa sendo homem, é repetir para mim mesmo que é seguro eu ser quem sou e que é seguro eu procurar para mim essa verdade que pode ser encontrada através internamente e externamente também através de elementos externos que me fazem sentir melhor, que fazem sentir que o meu corpo também condiz mais e com a forma como eu me apresento me faz sentir mais coincidente com aquilo que é a minha identidade e com aquilo que eu sou. Portanto, é seguro ser quem sou, sim, é seguro ser quem sou. Então vamos a isto. Olha, trouxeste também uma coisa bem, bem importante que é seguro ser quem sou, está ok experimentar também, ver quem afinal sou e o que me serve e não serve. Exatamente. Porque às vezes nós também só sabemos Não está o no que somos. manual. Não está, não é? É que os outros não vêm mas nós também não trazemos manual de instruções para nós próprios. E às vezes é na experimentação e na experiência de nos vivermos em determinadas coisas que vamos descobrindo questões sobre nós, não é? Aqui no meu contexto, das famílias com os pais separados, também acontece isso, que é, às vezes temos mesmo que experimentar, nós não sabemos sem experimentar, e vamos experimentar, e às vezes corre bem, outras vezes não corre bem, mas às vezes confirma, é mesmo isto, outras vezes é ao contrário, exclui, olha, afinal isto não nos serve, isto não vai funcionar. Não é? Ao contrário, termos um guião muito rígido de é assim que as coisas têm que ser. Sim, Mário, verdade. eu gostava de continuar a nossa conversa, mas incliná-la um bocadinho aqui para a questão dos pais e das mães. Porque também, ok, pai e mãe, vamos outra vez às dicotomias. Pai e mãe é uma questão muito biológica, e é, Uhum. ok? Mas também é uma questão muito social. E às vezes há pais e mães que não o são biologicamente e são grandes pais, grandes mães, mãezonas e paizões afetivos. E depois há ao contrário, não é? Também há pais e mães ah, que são biológicos, mas depois têm pouca capacidade do ponto de vista relacional de se entregarem ao papel ou de poderem de facto viver. Como é que nós temos andado do ponto de vista da nossa sociedade nestes papéis e como é que a sociedade nos. Não é só o papel em si que eu acho que está rígido de alguma forma, é a expectativa do que uma pessoa que é mãe ou uma pessoa que é pai tem que ter um determinado papel na vida das crianças. Sim. Sim, mais uma vez, há uma norma ainda vigente, não é? E isso nota-se. Mas se nós compararmos com o que era a nossa sociedade há 20, há 50 anos atrás, a quantidade de mudanças que nós já conseguimos reconhecer, não é? E isso acho que é muito positivo, não é? Não tenho dúvidas que seja muito positivo. Hum, a própria concepção do que deve ser um pai, do que deve ser uma mãe, tem vindo a mudar ao longo do tempo. Hum, Inevitavelmente isso tem a ver com outras questões maiores, não é? Com outras questões hum, dos papéis de género também. E porque estas questões, apesar de serem questões muitas vezes biológicas, não são necessariamente biológicas, como estavas a dizer. Porque hum, muitos papéis de cuidadores de crianças não têm a ver necessariamente com um papel biológico, e o contrário também é verdade. Já há muito tempo que se começa, já há muito tempo que se começou a reconhecer que a biologia não é uma explicação para a vinculação, não é? Que, sei lá, umas experiências um bocadinho tristes, mas, mas muito esclarecedoras e muito impressionantes aquela experiência clássica do macaquinho que tem, hum,
que A mãe tem, macaca, não é? ai que tristeza, que Sim, tem sim, a mãe dois macaca. bonecos de arame, e há um boneco de arame que tem um biberon com leite, e há outro boneco de arame, assim com a forma de um macaco, que tem um pelo por cima. E então a experiência era ver que, apesar do boneco do bebé macaco, ir para cima do bonequinho de arame que tem o biberon de leite para se alimentar, na verdade ele permanece mais tempo em cima do boneco de arame que é mais fofinho. Uhum. Pronto, é assim, nós podíamos fazer todo um episódio de um podcast só desconstruir esta porcaria desta experiência, não é? Porque Exato. primeiro considerar que um boneco de arame é uma mãe. Porque não um pai? Ainda por cima se aquilo tem lá um biberon, porque é que nós entendemos logo que aquilo era uma mãe macaca feita de arame? E depois esta ideia de que para o macaco aquilo que está ali presente é uma mãe, ou são duas mães inclusivamente. Um, e para depois tirarem estas conclusões de que o que interessa na verdade é o carinho, é o cuidado, e é isso que nutre mais, e é aí que o macaquinho vai preferir ficar. Pronto, mas de qualquer maneira, isto pode ser uma base interessante, apesar desta experiência ser completamente, ser muito triste e muito condenável até, Uhum. e muito criticável, pode ser uma base interessante para começarmos a discussão acerca desta distinção entre aquilo que são laços físicos, laços biológicos, por assim dizer, e aquilo que são laços emocionais e aquilo que é o apego e aquilo que é o instinto materno. Não é? O instinto materno é uma construção social. Não existe instinto materno se nós não reproduzirmos essa ideia de instinto materno. Ela não vem biologicamente com os nossos genes. Nós somos seres humanos, os seres humanos são complexos, e o instinto materno, pelo menos, não existe de uma forma. hum, Como é que eu ia dizer? Não existe da mesma forma para todas as pessoas e não existe de forma isolada. Portanto, nós não conseguimos isolar o instinto materno de outras coisas. Se ele existe, se existe de facto um condicionamento biológico, com certeza que poderá existir, nós não conseguimos isolar essas coisas das restantes fatores que estão à nossa volta. E, portanto, mais que faz sentido hoje em dia nós distinguirmos entre aquilo que são laços biológicos, aquilo que são laços afetivos e laços familiares, e percebermos que as coisas não são necessariamente, não são, não são condicionalismo, não é? As pessoas não estão, não é, não devia já hoje em dia ser esperado que uma mãe e um pai, porque são mães e pais biológicos, soubessem cuidar e amar uma criança e soubessem estar a constituir uma família e que tivessem de estar em família a cuidar dessa criança. Um, e por isso, se antes, eu consigo dizer que antes havia muito mais esse- essa, essa norma de uma forma muito presente na vida de muitas pessoas e de muitas famílias, e para muitas pessoas a forma mais segura de sobreviverem seria manterem-se numa relação com outra pessoa e com os filhos, mesmo não sendo já felizes nessa relação, e acho que todos nós e todas nós conhecemos histórias de pessoas assim ao longo da nossa vida, não é? Pessoas que mantiveram uma relação porque era assim que tinha de acontecer e porque não havia grande alternativa, apesar de, na verdade, das pessoas já não serem felizes ou de terem histórias até inclusivamente de violência dentro da sua família. Hum, e hoje em dia já se sente que isso é um pouco menos aceitável, embora haja ainda muita persistência destas normas e destas ideias. Acho que essa será se calhar das principais diferenças, é de que se começa a considerar, não consigo dizer que se considera, nem consigo dizer que isso é algo, que é um assunto que está resolvido, porque não está. Acho que se calhar poderá estar resolvido, se calhar nas pessoas que nos envolvem, ou se calhar um bocadinho na nossa bolha, não é? Como se costuma dizer, se calhar há mais essa consciência de que a biologia não é um destino, não é? E que hum, não é pelo facto de sermos mães e pais biológicos que temos de saber, ou que temos de nos manter numa relação, ou que temos de saber cuidar daquela criança. Hum, e que o contrário também é verdade, não é? Que podemos ter uma configuração familiar diferente, e não só em termos de adoção, mas mesmo em termos de, sei lá, de iniciarmos uma relação com alguém que já tem filhos, por exemplo, que já tem crianças,
e de conseguirmos construir uma relação parental com essas crianças, mesmo não sendo legalmente pais ou mães dessas crianças. Por isso eu acho que hoje em dia há uma grande diferença, que é o facto de, pelo menos em termos formais, hum, estas coisas não terem já, estas normas já não terem lugar, e isso é muito positivo. E portanto isso é uma nota muito positiva, e que em muitos casos estas novas configurações familiares já não são anormais, já são pacíficas, e já são reconhecidas, já são bem-vindas, etc. Mas numa nota menos positiva, dizer que eu acredito que esta norma de uma família tradicional e do instinto materno, e daquilo que é o papel de uma mãe e o papel de um pai, estas normas ainda estão muito presentes na nossa sociedade e ainda configuram muitas das famílias que existem hoje em dia, e ainda condicionam e limitam muitas das pessoas que vivem nessas famílias. Sim. De onde é que veste esta ideia da autoridade parental, não é? Parece que ser mãe ou ser pai traz uma autoridade sobre os filhos, ou sobre o seu protagonismo na vida dos filhos, ahm, que, que eu percebo quando ela é saudável, percebo de onde é que vem, porque de facto eu lembro-me de ser criança e o que é que sentia pelos meus pais, não é? Aquela grandiosidade que nós sentimos, daquele amor e daquela presença idealizada de que os nossos pais são uns super-heróis, e que depois com o crescimento vamos, e faz parte de crescer, faz parte do desenvolvimento infantil, ir tomando contacto com a humanidade dos nossos pais e percebendo que eles afinal não são os super-heróis que sonhávamos. Ok, eu percebo isto. Tenho mais dificuldade em compreender porque é que fora da família, e não propriamente as crianças, fora da família continua essa perspectiva de dourar o papel do pai e da mãe, quando, às vezes, e agora estou a reparar que estou a mudar o tom com que estou a falar, Mário, mas pronto, para mim é uma questão muito importante, que é quando um pai ou uma mãe de facto não conseguem exercer o seu papel, ou são mesmo prejudiciais na sua relação com os seus filhos. E porquê é que socialmente, eu não ponho a questão dos filhos, porque eu compreendo o que é que liga as crianças a pais maltratantes ou pais negligentes, eu compreendo. Tenho mais dificuldade, aliás, tenho imensa dificuldade em perceber o que é que a sociedade, e agora vamos mudar a conversa, estávamos de dentro para fora, não é? Da aceitação da nossa individualidade para a sociedade, mas agora ao contrário, né? Porque é que a sociedade continua, o que é que se passa connosco, sociedade, para termos esta necessidade de manter esta autoridade do pai e da mãe acima das necessidades, às vezes, às vezes, neste específico que eu estou a falar, está bem? Vamos enquadrar bem, eu estou a falar em situações de pais maltratantes ou pais negligentes. Continuar a exercer este papelão, mesmo que seja só figurativo, na vida das crianças. O que é que a nós, a sociedade em geral, nos leva a manter a primazia dessas relações, mesmo quando percebemos que elas não são vantajosas para a criança e podem até ser mesmo muito prejudiciais, e está-se sistematicamente a tentar reabilitar estas relações em vez de arranjar relações alternativas que superam as necessidades afetivas e emocionais das crianças com uma outra figura de cuidadora. Sim, acho que isto é um assunto super complexo. Pois é. É um assunto mesmo muito complexo, porque eu até sinto que nem tenho as ferramentas todas para abordar este assunto, porque há aqui muitas questões, as questões dessa figura alternativa, se isso é uma relação que já existe, se não é uma relação que existe. Há a questão de socialmente e historicamente, não tem muito tempo esta ideia de que a criança é um ser humano completo e de que é um ser humano inteiro, não é? E de que não é apenas um ser humano parcial e com direitos parciais também. Não é uma ideia que tem assim muito tempo, não é? Ainda até há relativamente pouco tempo na nossa história havia esta ideia, não é? De que não sendo um ser humano completo também não tem de ter os mesmos direitos, não tem de ter. Não é por acaso, por exemplo, que mesmo ainda socialmente já se considera muito facilmente violência doméstica quando um homem bate numa mulher, quando uma mulher bate num homem, não é? Quando um membro do casal bate o outro membro do casal,
mas quando um membro do casal bate numa criança, não é considerado necessariamente violência doméstica, não é? Pode ser considerado educação. Hum, e todos nós e todas nós, quase diria eu, hum, convivemos com esta ideia da palmada, com alguma tranquilidade, não é? Com alguma tranquilidade, aceitando-a como parte da educação. E eu próprio já falei sobre isso, já dei uma palmada ou outra nas minhas filhas e depois pedi-lhes muita desculpa, e muita atenção e de muita. hum, Porque esse, apesar de tudo, foi e é ainda muito o modelo que eu tenho dentro de mim, lá nos confins dos confins, e quando me faltam muitas outras ferramentas, e numa situação limite foi essa a ferramenta que surgiu quando eu não sentia que tinha mais nenhuma, foi a violência, que surgiu como uma ferramenta para lidar com aquela situação. Não foram palmadas, sei lá, não foi nenhum espancamento, não foi uma palmada a sério, não é, com muita força, mas não deixou de ser uma palmada, não é, não interessa se magoou, se não magoou, não é, interessa que foi um gesto. E isso é um gesto que é muito simbólico e que reflete muito esta ideia, a forma como, apesar de tudo isto, ainda está muito naturalizado, normalizado, como aceitável, como uma violência aceitável como parte da educação. Hum, Isto ainda reflete muito esta ideia de que, na verdade, a criança não é um verdadeiro ser humano, não é? É um ser humano em construção. Portanto, ainda não, socialmente, ainda não precisamos de considerar. E então acho que não tem só a ver com a autoridade dos pais, não é? Com o facto de Ok. considerarmos que os pais são a autoridade, tem Uhum. também a ver com o facto de desconsiderarmos a autoridade das Ok. crianças e desconsiderarmos a criança como um ser humano integral. Hum, e pronto, por isso é que eu acho que é um assunto muito complexo também, porque depois tem a ver também, acho, com a dificuldade às vezes de avaliar a realidade familiar num espaço muito limitado de tempo e um, de conseguir de facto ter uma perspectiva holística sobre aquela família, sobre aquelas relações, sobre a relação um, daquela família com as crianças. Às vezes não fazendo parte daquela família, não estando presente na relação em si, e de ser sempre uma avaliação parcial, mas que pode ter consequências muito, muito pouco parciais, não é? Muito impactantes, não é? Consequências muito, muito grandes para aquela família. Um, por isso eu acho que é de facto um problema complexo que tem a ver com muitos fatores sociais e não apenas a noção de uma autoridade paterna ou materna, ou de uma autoridade de adultos, não é? Podíamos pensar não só na autoridade paterna e materna, mas na autoridade adulta sobre as crianças e de como isso também depois reflete na educação e nas instituições de educação, sejam creches, sejam jardins de infância, sejam ao longo depois do percurso escolar, de como muitas vezes esses modelos de autoridade se vão refletindo através das instituições. E pronto, isso acho que é um assunto complexo, É e sinto mesmo, é até que me faltam verdade. algumas ferramentas e alguma reflexão aqui mais sociológica para trazer outras questões que se calhar poderiam ajudar-nos aqui a deslindar alguma da construção social dessa autoridade paterna e materna, mas se calhar tinha de ser aqui um sociólogo ou uma socióloga da família, a Há trazer sociólogos da mais essas. família? Há sociólogos e sociólogas para tudo, para tudo, Ai, para não tudo, para fazia tudo o que quiser. ideia. Há, Ok. socio- há sociologia das emoções, há sociologia da família, há sociologia da saúde, há sociologia de, da cultura, há sociologia da cultura e das artes, há sociologia de tanta coisa, há sociologia das tecnologias digitais, hum, sociologia da ética, há sociologia da sociologia, Ok, ok, ok. Então vou procurar um sociólogo da família. sociólogo Ok. da família, sim. Há uma socióloga da família que é uma pessoa que tem trabalhado não só as questões das relações familiares, como também a questão das crianças. Aliás, a tese dela chama-se O Lugar dos Filhos. E ela chama-se Vanessa Cunha. Acho que era uma pessoa interessante para trazer aqui também no podcast. E a Vanessa Cunha tem trabalhado algumas destas questões também, do lugar dos filhos, não é? Hum, e de como é que se foi reconfigurando o, o papel esperado socialmente e a construção deste papel das crianças nas famílias ao longo do tempo.
de como isto de como foi mudando e de como, por exemplo, um filho deixou de ser, vamos cristalizar aqui períodos históricos, não é? Mas as pessoas tinham um filho porque era uma necessidade biológica, porque era um imperativo biológico, não é? As pessoas tinham filhos porque tinham filhos, não é? Porque estavam um homem e uma mulher e, portanto, era o que ia acontecer e, portanto, tinham porque era algo que biologicamente era um destino biológico ter filhos, e de como isso se transformou numa experiência, numa experiência no sentido de uma experiência de vida, numa, numa, numa componente da biografia da pessoa, não é? Numa parte da história da pessoa, de como se tornou uma opção, de como se tornou uma até a ideia de mercantilização, não é? Se quisermos, numa outra ótica até, e de capitalismo, em termos de capital social também, não é? Do que é que significa socialmente ter filhos e do que é que isso representa, das mensagens que isso pode transportar acerca de nós e acerca da nossa família, não é? O que é que significa isto de termos a capacidade de termos um filho, ou termos 5 filhos, ou termos 10 filhos, e do que é que isso pode também dizer acerca de nós. Pronto, e aqui há muitas reflexões interessantes acerca de como também mudou esta questão do ter filhos, não é? E do que é que isso representa socialmente. Acho que era falar com a Vanessa Cunha, acho que era muito Já tenho aí uma dica. Sabes que uma das sensações que eu tenho, e é a sensação, eu não tenho como sequer comprovar isto ou testar, mas uma sensação que eu tenho em relação a esta dificuldade de às vezes encararmos a impossibilidade de algumas pessoas, sejam mães, sejam pais, de estarem nesse papel, é que é doloroso para a maior parte de nós adultos assumir que sim, às vezes há pais e mães que não são capazes de o ser. Não sei se é porque por alguns instantes todos nós já nos sentimos incapazes, não sei se é por isso, e portanto vai ali a um sítio de eu também posso tornar-me incapaz, ou eu também posso um dia ficar incapaz, ou se calhar sou incapaz uma e não derrota, sei. não é? Não é? Exato, é como se é um anjo caído, estás a ver aquela ideia de um pai, de uma mãe, aquela imagem cuidadora, não é? Protetora, que afinal não o é. E que isto torna-se doloroso para nós assumir essa possibilidade. Pronto, é um anjo que cai, e isso para nós, como socialmente, é extraordinariamente difícil. Esta é uma das a sensação que eu tenho, e parece-me que pode ser uma das explicações. A tua também faz muito sentido, e é capaz também ajudar a trazer aqui para a explicação da situação. Uma nota que eu queria fazer, Mário, tu partilhaste a questão da violência e da palmada, ou de gestos às vezes um pouco violentos ou violentos dentro da família podem ser reparados, não é? O problema não é o gesto. Claro que é mau, e é bom que reflitamos sobre ele e sobretudo que o consigamos corrigir e não repetir, não é? Ok. Mas às vezes acontece, e às vezes fazemos coisas impensadas e disparates e corrigimos e reparamos com os nossos filhos ou com as pessoas a quem magoamos de alguma forma. E essa violência física, seja batendo, seja atirando coisas, que também é uma violência física, dando murros nos sítios, é sentido como ameaçador para os outros, e portanto as pessoas sentem-se em perigo, e eu creio que essa pode ser a definição de sensação de violência, é quando fazemos os outros sentirem-se em perigo, não é? Ameaçados. Mas depois há a violência psicológica, que é extraordinariamente, e emocional, que é extraordinariamente difícil e como estavas também a dizer, de avaliar e diagnosticar, mas que é terrivelmente destruidora para o desenvolvimento de uma pessoa. Seja uma pessoa que nasceu há pouco tempo, seja uma pessoa que já nasceu há muito tempo. É extraordinariamente destruidor. E passa, de facto, muitas vezes despercebido, é difícil Sim, é difícil de quantificar, não é? É. E até de Objetificar. observar, porque geralmente não se faz isso à frente de quem vai avaliar. Essa Sim. violência é feita na intimidade e em espaços mais reduzidos e mais restritos, e é pouco observável, enquanto as marcas físicas dá para a posteriori mostrar, as emocionais e psicológicas não. E está aqui um campo imenso da compreensão das relações humanas. Olha, há um tempo, uma juíza aqui no podcast ela é de família e menores,
E no meio da conversa, ela às tantas diz-nos: o que corre mal em família menores, vamos receber mais tarde no tribunal criminal. Sim. E que muitos das questões que aparecem em crime têm a ver com uma história familiar que já vinha. E, portanto, no fundo, estas questões familiares acabam por ser, olha, e vamos voltar ao início da conversa, acabam por ser não só individuais daquelas pessoas, nem só daquela família, mas, na verdade, é uma questão que depois vai acabar por espelhar e refletir em todos nós, não é? Enquanto sociedade. Sim, é aquela velha frase da violência gera violência e às vezes podem ser violências mais difíceis de detectar, mas não deixam de ser violências e não deixam de nos condicionar para essa violência também, não é? Sim. Para colocarmos dentro de nós essa resposta como uma resposta possível. Yeah. Sim, é difícil. Eu também creio que uma outra parte de processos de família menores, uns vão para o crime, não é? Mas também creio que uma outra parte vá mais para a área da saúde ou da doença mental, em que são pessoas que também ficam, não sendo criminosos, porque não são, felizmente, não é? Mas podem ser pessoas que ficam muito limitadas na sua autonomia e na sua capacidade de viver uma vida satisfatória para si e para os outros. Sim. E que também depois traz a reboque uma série de outros problemas que vai-se perpetuando. Daí que estas respostas às famílias merecessem, parece-me a mim, do ponto de vista social, um investimento bem maior, seja na aprendizagem académica, seja depois na prática, nos serviços. Sim. Sim, eu estou a ver-te agora a fazer a seguir um curso de Sociologia da família. Sim, eu agora fico mesmo muito, muito, muito curiosa. Olha, Mária, o nosso tempo está aqui a chegar ao fim. Eu Sim, reparei e dei-me conta, entretanto, a meio, que não começámos de forma ortodoxa. De forma pois ortodoxa, eu não. ter-te apresentado, ter-te dado as boas-vindas, só que a conversa começou logo a fluir e foi ficando. Mário, olha, seja bem-vindo ao nosso podcast Obrigado, GP311, um obrigado. divórcio mais consciente. Agradeço-te imenso a tua presença e a tua partilha. Eu é que agradeço o convite e o desafio para estar aqui. Muito obrigada. Aceitaste assim de olhos fechados. Foi sem saber muito bem o que vinhas, mas foi Ao muito que bem. vinha. Foi muito bom ter-te, receber-te. Eu gosto de seguir nas redes. Convido quem nos estiver a ouvir a seguir-te também, porque tu vais trazendo muito conteúdo interessante e traz assim umas reflexões giras, com algum sentido de humor, sem muito peso, outras vezes com algum peso e que leva mesmo para uma reflexão assim mais profunda, mas acho tão saudável, tão bonito conseguirmos navegar nestas várias versões das coisas, não é? E isso é muito bom. Eu tenho gostado, já te sigo já há bastante tempo e tenho gostado muito de te seguir. Convido toda a gente também a seguir-te e Bom, conhecer-te melhor. obrigado. Obrigado, Obrigada, obrigado. Mário. Uma conversa aqui muito interessante e muito puxaste por mim por assuntos que eu não estava realmente à espera que puxasses e espero ter estado à altura e espero, espero ter contribuído aqui para esta reflexão. E acho que sim, há aqui muitas questões que são muito mais complexas do que às vezes nós pensamos. E se há coisa que muitas vezes a sociologia nos traz é mesmo isso, não é? É trazer mais para a luz a complexidade das coisas e de como nem sempre as coisas são o que parecem, nem sempre as coisas são tão lineares e tão simples como parecem ser, não é? Há muitos fatores aqui que condicionam muitas dessas coisas que acontecem connosco, nas nossas relações individuais, connosco próprios, não é? E próprias, e nas relações que estabelecemos com as outras pessoas num meio mais privado, não é? Nas nossas casas. Sim. Pronto, olha, o que eu levo daqui hoje, assim bem presente, além da ideia de tornar visível a diversidade e que eu levo com muito carinho, é esta necessidade de olharmos para nós de forma individual e coletiva em simultâneo. Sim. E às vezes um bocadinho mais para um lado, outras vezes um bocadinho mais para o outro, não é? Mas fazermos isto. Ok. E tu, Mário, o que é que levas daqui?
Eu levo muitas coisas, fiquei com vontade agora de ler outra vez coisas da Sociologia da Família para pensar. Comecei a pensar que há muitas destas coisas muitas destas reflexões que às vezes são mais académicas, mas que é interessante vermos como elas nos podem também ajudar nos nossos próprios processos e nas nossas próprias reflexões acerca do que acontece nas nossas vidas, nas nossas casas, e que é interessante, não é? Poder fazer essa transição entre aquilo que serão as descobertas científicas, e aquilo que será a investigação mais académica, e aquilo que é a nossa própria vida, e como é que conseguimos também estar mais dotados de ferramentas para lidar com algumas destes desafios, quando às vezes trazemos algumas destas, ou paramos um bocadinho para pensar de uma forma mais profunda acerca de algumas destas coisas. Sim. Obrigada, Mário. Obrigado também, obrigado.